Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do Fla Play, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo de opinião aqui. A gente vai bater um papo, sobre eleição do Flamengo, que aconteceu algo muito importante. O candidato à presidência, da oposição, Walter Monteiro, entrou com uma ação processando o Flamengo. Túlio, absurdo, não sei o quê, por que isso? Porque ele está pedindo que o clube faça a adoção da legislação e tenha o voto não presencial. A gente fala muito de voto à distância, voto online, mas o certo é voto não presencial. E antes de eu entrar aqui no assunto, explicar para vocês rapidinho, direitinho, isso aí para você entender, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like, se quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poeta_Túlio e Coluna do Fla, @Coluna do Fla, todas as informações sempre colunadofla.com. Então, simbora. O que acontece, rapaziada? A gente tem que entender o seguinte: o processo eleitoral do Flamengo, a gente sabe que sempre foi, em toda a sua história, presencial. Então você tem que ir lá com a carteirinha, tu vai lá no clube, assina o caderninho, vai lá, pega a cédula e vota. Sendo que ano passado a gente teve uma mudança na legislação, ou seja, uma nova lei. Agora tem uma nova lei que foi incorporada dentro da Lei Pelé. A Lei Pelé é de 9.615, ela é de 98 e foi se modernizando ao longo da história. E com o contexto da pandemia, se aprovou uma redação, uma lei que é o número 14.073 de 2020, ela foi sancionada pelo Bolsonaro em outubro, em que ela prevê dentro das instituições esportivas o voto não presencial. E aí, baseado nessa lei, o Walter entrou. Por quê? Porque depois de vários pedidos de comunicação, propostas de uma comissão independente de juristas, nada disso foi aceito e o clube nunca se manifestou. A única manifestação que teve foi do presidente do Conselho de Administração do Flamengo, que é tipo um TSE, que é o poder que cuida da eleição do clube, que disse: olha, eu tenho até 20 dias antes da eleição para me manifestar, com relação, marcar a data, lá eu vou manifestar sobre esse assunto. E ele falou: não vou esperar porque não vai dar tempo de se fazer nada, nem do clube preparar, se organizar para ter uma eleição não presencial, com voto à distância, e muito menos para recorrer na justiça. Então ele entrou agora. E aí, cara, o que acontece? A gente ano passado teve uma jurisprudência já dessa lei, desse caso, inclusive ele usa nessa ação, que é do Vasco. O que aconteceu no Vasco? A gente teve duas eleições no Vasco, coisa bizarra. Uma eleição que foi híbrida, ou mista, que ou seja, contou com os votos do presencial, do sócio lá na sede de São Januário votando, e dos sócios também votando remotamente, online, à distância, de forma totalmente digital, desde a sua conferência, ali dos dados, carteirinha, assinatura, de tudo digital. E aí, a oposição, e aí nesse pleito quem ganhou foi o Jorge Salgado, e depois teve um outro pleito também, que foi totalmente presencial. Quem venceu esse pleito foi o Leve esse ano. E aí, cara, a coisa foi para a justiça, aí o Leve falou o seguinte: olha, mas o estatuto do Vasco não prevê o voto não presencial e tal. E olha que o estatuto do Vasco, inclusive, é muito mais específico sobre isso que o do Flamengo, porque o do Flamengo não proíbe, assim como o do Vasco também. E o que o juiz disse? Falou: olha, cara, aqui no seu artigo 60, ele não diz nada que proíbe aqui, acho que ele flexibiliza para ter sim o voto, para estar dentro da lei. Que assim como o Flamengo, o Vasco também não proíbe, aí sim, no caso, a alteração do processo eleitoral em ano de eleição. Sendo que a gente tem uma outra jurisprudência que o próprio Flamengo criou, que foi a adoção da LGPD. O que é a LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no início de agosto, o presidente da Assembleia Geral do Flamengo, lá que é onde ocorre a eleição, mandou um e-mail aos sócios pedindo que eles dessem autorização para o uso dos seus dados durante a eleição. E eu já vou explicar o porquê. E o que acontece? Essa lei, apesar de ter sido sancionada já faz um tempo, agora tinha um prazo final, era o prazo final agora esse ano, para que as instituições se adequassem a ela, ou seja, ela tinha um tempo diferente da lei 14.073, que ela já entrou em vigor, dentro da sua, vamos dizer assim, dentro do seu texto, desde quando foi publicado no Diário Oficial da União.
né? E aí, o que acontece nessa questão da LGPD? O Flamengo, para se adequar à LGPD, foi lá e falou, olha, para poder usar, eu quero sua autorização para usar os dados na eleição do Flamengo, né? O que acontece? No dia 31 de agosto foi publicado, isso está em estatuto, a relação dos eleitores, ou seja, dos sócios que estão aptos a votar na eleição de 2021. E lá nessa relação, ele consta nome, endereço, telefone, ou seja, e aí o candidato que faz a inscrição da chapa, ele pode comprar essa lista e, né, trabalhar, fazer contatos, mandar SMS, WhatsApp, aquela coisa, fazer campanha com esses dados. E aí, cara, a LGPD também não está no estatuto. E lá no estatuto também não diz que você só deve dar nessa relação, inclusive dos 7 mil votantes, dos 7 mil sócios aptos, são 7.041, somente 500 e alguma coisa autorizaram o uso dos seus dados. Lá não diz que, olha, só vamos entregar os dados, né, dos sócios que autorizaram. Então, ou seja, houve de certa forma uma mudança do processo eleitoral em ano de eleição. Isso também pode ser usado como jurisprudência, né, nesse caso. Então, assim, é uma questão importante, um assunto que vai ser muito falado, vai ter vários desdobramentos, porque no pedido do Walter Monteiro ele fala o seguinte, que o clube, após ser notificado, ele se manifesta em 5 dias, o porquê não adotou desde o ano passado, ou seja, um ano antes do processo eleitoral, no caso, a adequação à legislação, né, do voto não presencial, né. Ele também ele pede ali, ainda em setembro, uma audiência, né, de conciliação para que as partes tentem ali algum tipo de acordo e, né, não tendo esse acordo, aí já é uma medida para que o Flamengo já comece já a organizar o seu processo eleitoral não presencial, ou seja, dando oportunidade para quem mora fora do estado do Rio de Janeiro, não pode vir por questões econômicas, questões de tempo também, que geralmente a eleição é numa segunda-feira, não só se lá poder votar sem sair do seu estado, da sua cidade, etc, etc, né? Mas a gente vai acompanhar esses desdobramentos, ainda vai ter muito pano para manga, um assunto, né, que vai gerar bastante buzz, como diz aí na internet. Então, né, quer saber mais de colunadofla.com? Me siga também nas redes sociais, que eu trago também em detalhe sempre esses assuntos sobre a eleição do Flamengo, né? E fique ligadinho aqui no Coluna do Fla Play, né? Vídeos todos os dias, né? E conteúdo exclusivo. Se inscreva, ative a notificação, deixe seu like e nas minhas redes sociais @poetatulio, Coluna do Fla, @Coluna do Fla e claro, colunadofla.com. Tudo nosso, nada deles. Seguimos aí na ansiedade, sem Flamengo há um tempão. Até o próximo vídeo.